desde já, fica o nosso agradecimento, pedindo a Jesus que nos envolva, nos fortaleça. Nós vamos fazer a nossa prece e, em seguida, Deodata, nós passamos a palavra. Tá. Então, Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, queridos amigos responsáveis pelos trabalhos desta manhã, que nesses instantes as vibrações de paz, de harmonia, possam envolver a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que essas mesmas vibrações possam, nesses instantes, serem levadas aos nossos lares, envolvendo a todos os nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que passam por provações físicas e espirituais, a todos aqueles que se encontram nas vielas públicas, nos hospitais e nos presídios. De olhar terno e sereno, de semblante tão ameno, que bondade nosso irmão. Ó Bezerra de Menezes, te chamamos tantas vezes, te ofertando o coração. Dos enfermos não esqueces, quando te chamamos em prece, no momento estás presente. Ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui a tua mão, somos todos teus pacientes. Tua presença neste ambiente é de Jesus aqui, belo presente. Bezerra, amigo, querido irmão, agradecemos de coração. Então, Deodata, é uma satisfação muito grande, conforme nós já havíamos falado. Deodata é uma companheira que está conosco já há muito tempo, né, Deodata? Fazendo as atividades. Vários anos, né, Wagner? E que está conosco e participa do Departamento de Orientação Mediúnica da União Espírita Mineira, juntamente com a Ruth e outros companheiros que lá integram esse departamento, e tem trabalhado no movimento espírita de forma ostensiva. Então, nós agradecemos aceitar esse nosso convite. Então, fica aí as nossas considerações e a palavra é sua. Muita paz. Bom dia a todos, né? E eu que agradeço, viu, Wagner? Porque eu que agradeço a oportunidade do trabalho, o convite carinhoso de vocês, né? Então, eu só tenho a agradecer a espiritualidade que sempre nos auxilia, nos intui, né? Para que a gente possa desenvolver os trabalhos, como diz na Seara de Jesus. Então, o nosso tema hoje, deixa eu colocar aqui, nosso tema hoje é mediunidade com Jesus, né? Então, a gente vai desenvolvendo esse tema e eu queria só deixar assim, duas recomendações. Em primeiro lugar, lembrar que sempre, dizer a vocês o seguinte, sempre que nós fazemos os estudos, lá na União, ou mesmo particular, a gente procura fazer os estudos colocando um PowerPoint. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de colocar ali os textos que não são nossos, porque são da espiritualidade. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente coloca ali, nos PowerPoints, os textos das obras que nós consultamos, né? E que fazem um link ali na nossa apresentação, mostrando para todos o seguinte, a fala é nossa, mas a ideia, o pensamento, né, o conteúdo daquilo que a gente está falando, na verdade, não é nosso. São dos amigos espirituais que deixam nas obras, para nós, aquilo que nós falamos, né? Então, assim, na verdade, os autores são os amigos espirituais. A gente sempre busca, né? A gente apenas busca consolidar aquelas ideias, fazer um link daquelas ideias. Isso porque, em primeiro lugar, respeitando a espiritualidade, esse trabalho maravilhoso de Jesus e dos amigos espirituais, que nos auxiliam na nossa caminhada com essa doutrina de amor, que nada mais é do que o Evangelho redivivo, né? E segundo, porque para dar credibilidade à nossa fala, não que a gente não busque falar com credibilidade, mas
é porque a gente vai mostrar ali que dá como se diz assim, uma credibilidade maior, mostrando que aquela fala ali é da espiritualidade, que aquela referência ela é da espiritualidade, e não só interpretação nossa, né? Nós temos a nossa interpretação, mas a gente está mostrando que ali a orientação é da espiritualidade. E outra coisa, dizer a vocês o seguinte, que sempre quando a gente coloca o texto, às vezes tem até algum texto maior, assim, mas sempre que a gente coloca o texto, nós colocamos a imagem do livro a que se refere esse texto, o capítulo, né? Às vezes o item também, como no caso do livro dos médiuns, livro dos espíritos, que a gente às vezes faz referência, a codificação. Sempre a gente coloca uma referência ali com o capítulo e o item, né? E colocamos também a imagem do livro para que a pessoa possa identificar, caso ela queira consultar, fique à vontade, não é isso? E aí já tem uma referência maior. Bom, mas voltando ao nosso tema, nós vamos falar, então, a mediunidade com Jesus. E aí a gente começa sempre os estudos com o Evangelho, né? E aí nós vamos buscar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo, né, e é inacreditável como ele tem clareza nesse capítulo de falar sobre os dons mediúnicos, as especificidades dos dons mediúnicos, né? E a diferença entre eles, e a manifestação dos graus de inteligência que nós podemos utilizar com eles. Mas ele nos fala também que esses dons, né, eles nos são dados por um único Senhor, que é Deus. Deus distribui para nós esses dons de acordo com a nossa necessidade, o nosso compromisso, né? E como Ele quer. Então, e nos lembra também que exatamente por isso, ele fala, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, ele nos lembra que o dom mediúnico, ele nos é dado, né, para que nós possamos utilizá-lo de forma útil, e não para cumprir os nossos desejos, a nossa vaidade, o nosso personalismo, né? Que Deus nos dá, o único é o Senhor que nos dá esses dons. E que ele nos dá exatamente porque ele conta conosco. Ele conta conosco e por isso ele fala no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala, né? Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda a parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Então, isso aí, esse princípio da doutrina que nos mostra, que nos dá esse consolo e nos mostra que nós vamos ter uma vida futura, né? É através da mediunidade que nós ficamos sabendo disso, né? E ele ainda fala, com esse objetivo, ou seja, esse é o objetivo da mediunidade, né? Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Então, quando Jesus nos enviou, né, quando Deus nos enviou através de Jesus e através do Espírito da Verdade, né, aquela equipe coordenada por Jesus, que é o governador da terra, quando ele nos mandou a doutrina, ele tinha esse objetivo, de que as pessoas tivessem essa informação para esclarecer para nós de onde nós viemos, para onde nós vamos, e um sentido do que é que nós estamos fazendo aqui. Então, isso dá sentido à nossa vida, nos dá um consolo, nos dá um amparo, nos mostra que
Se nós sofremos, nós estamos vivendo a consequência de uma causa que nós mesmos, que tem origem em nós mesmos, né? E a mediunidade é que vai trazer tudo isso para nós. Então, mas nós temos que lembrar o seguinte, o Divaldo nos fala no livro Médiuns e Mediunidade, na introdução, ele fala, a mediunidade, ela não é sinal de santificação, nem representa característica divinatória. Porque muitas vezes as pessoas endeusam os médiuns, né? E nós temos que lembrar que a mediunidade, ela não é sinal de santificação, não. Pelo contrário, né? Então, assim, nós temos que desvestir isso que a gente tem, essa ideia de que a gente tem. E ele fala, ela constitui apenas um meio de entrar em contato com as almas que viveram na Terra, sendo os médiuns, por isso mesmo, mais responsáveis do que as demais pessoas, por possuírem a prova da sobrevivência que chega a todos por seu intermédio. Então, se eu tenho essa faculdade, né, com ostensividade, e se eu tenho condição de me comunicar com o plano físico e trazer essas comunicações, então eu estou falando em nome de outros. Olha a minha responsabilidade, né? Falar em nome de outros. E aí eu posso falar sintonizada com espíritos que perturbam ou espíritos que edificam. Então, é muito grande a responsabilidade dos médiuns, né? E eles vieram com isso exatamente para um resgate do seu passado, né? E aí, como a mediunidade, ela veio para trazer para nós informações e nos ajudar a formar melhor as nossas almas, né? Essas informações, elas têm que chegar para nós com muita responsabilidade. Então, Kardec nos fala no Livro dos Médiuns, quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Porque nós temos que o médium tem que trazer as comunicações do mundo espiritual com responsabilidade, né? E buscar trazer as informações que são úteis. Como diz Paulo, a mediunidade é dada para o que for útil, né? Então, o médium tem que querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias para que nós tenhamos a responsabilidade com essas mensagens, para que a gente saiba distinguir, né, a linguagem dos espíritos, saiba distinguir com que espírito nós estamos sintonizando, quais os objetivos deles e por que eles estão trazendo aquelas mensagens. Então, veja bem, e é Paulo mesmo que vai nos falar. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, busque um caminho em que você possa ter, né, uma sintonia melhor, em que você possa lembrar que entre as características que da mediunidade, porque a mediunidade ela é muito ampla, né? Ela não é só um meio de comunicação. Então, antes da gente lembrar que mediunidade é meio de comunicação, mediunidade não é só fenômeno, né? Mediunidade ela tem uma amplidão muito grande, né? Uma amplitude muito grande. Então, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos que buscar o melhor caminho para exercer e praticar essa mediunidade. E aí sim, nós vamos ser auxiliados pela espiritualidade. E ele fala que o cargo vem à nossa esfera. Aí Emmanuel vai nos falar no livro Ceifa de Luz. O cargo vem à nossa esfera de ação, por efeito da providência divina, né? Como nós vimos no início com o Evangelho, quando Paulo fala. Em todo o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o Paulo fala sobre exatamente as especificidades da mediunidade,
os dons que cada um pode ter, né? Mas que ele nos é dado por um único Senhor. Então, a providência divina nos dá o cargo. Mas quem vai valorizar esse cargo, né? E quem vai valorizar, como diz, a valorização do encargo que nós recebemos, parte de nós. Nós é que vamos valorizar aquele dom que nós recebemos. Então, quando André Luiz fala que mediunidade por si só não basta, é preciso saber que onda mental eu estou produzindo, né, para ajuizar a qualidade das minhas ações. Então, quando ele fala isso para nós, a gente vê que realmente eu recebo um cargo, eu recebo um dom, mas o receber isso não quer dizer nada. Eu que vou valorizar com o meu interior, com as minhas ações, com o direcionamento que eu vou dar para aquele cargo, né? E aí sim, o meu encargo eu que vou valorizar. Então, aí a gente lembra, né? Por que que muitos médiuns não desertam da mediunidade? Ou por que que muitos médiuns não compreendem, né, a missão que receberam, ou não querem, ou se recusam a compreender? Aí Emmanuel vem e nos fala no livro Emmanuel, os médiuns em sua em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Aí a gente lembra aquela primeira fala que nós colocamos aqui do Divaldo, né? Mediunidade não é certificado de santificação. Não atesta ser santificação de ninguém. O importante é que nós fazemos, se nós exercemos essa mediunidade com Jesus ou se nós nos deixamos levar por essa sombra que tem o nosso passado. E aí a gente lembra. Por quê? Que muitas vezes, né, os médios se deixam levar. Esse passado cheio de dificuldades que o médium traz e que ele recebe a mediunidade como uma ferramenta de resgate desses débitos, né? Muitas vezes são levados pelos os problemas materiais, o médium se deixa levar por eles, né? Outra coisa, os instintos que ainda falam mais alto na intimidade do coração, aquelas tendências que nós vemos com ela, porque nós temos o esquecimento do passado, mas nós trazemos o que Deus nos dá, assim nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. O que Deus nos dá para que a gente possa, então, resgatar esse passado, se nós temos o esquecimento dele? As nossas tendências e a nossa consciência, né? Então, assim, mas muitas vezes, quando a gente não tem o conhecimento, né? Porque Emmanuel nos fala que o conhecimento vai nos colocar na antessala da evolução, mas é o amor que vai nos conduzir a Deus, né? Duas asas nos conduzem a Deus, o amor e a sabedoria. Então, quando o médium não busca o estudo, não busca o trabalho para uma comunicação edificante, vamos dizer assim, quando ele não desenvolve em si, quando ele não tira de si mesmo o interesse material, o interesse pessoal, quando ele se deixa levar pelo personalismo, ele deixa esses instintos do passado falar mais alto, né, no coração, realmente fica muito difícil praticar a mediunidade com Jesus, né? Outra coisa, a inclinação ao personalismo, a vaidade, a prepotência, né, e ao amor próprio. E aí eles menosprezam os dons mediúnicos conferidos para nós como ferramentas de aperfeiçoamento.
aquilo que nós poderíamos usar, né? Exercitando o sacrifício pessoal, né? Tirando de nós o materialismo exacerbado, tirando de nós a vaidade, o personalismo, a gente menospreza isso e, aliás, a gente menospreza os dons mediúnicos e deixa isso aí tudo falar mais alto. E aí fogem ao serviço sob alegações pueris. Falar, não, isso não é para mim, eu tenho medo, ainda não quero mexer com isso, exatamente pela falta de estudo e pela falta de conhecimento e de um objetivo maior para a sua vida mesmo, né? Repudiam a faculdade temerosos do sofrimento. Acho que a mediunidade vai trazer sofrimento por falta de estudo, porque o livro dos médiuns nos fala claramente que a mediunidade, né, quando naquele capítulo em que fala perda e suspensão da mediunidade, né, se a mediunidade traz loucura, se a mediunidade complica a nossa vida, a gente sabe perfeitamente que é exatamente o educar essa mediunidade, o trabalhar o nosso íntimo, o mudar os nossos valores, é que vão facilitar a nossa vida, é que vão tirar o nosso sofrimento, é que vão nos auxiliar a reconduzir os nossos destinos. E a mediunidade ela não vai causar isso. Pelo contrário, ela vai nos auxiliar a fazer um outro tipo de sintonia, se nós nos melhorarmos, né? Buscarmos através do conhecimento, da vigilância, do trabalho, né? Oração, vigilância e trabalho, esse tripé que nos ajuda a nos melhorar, exatamente, ela vai trazer para nós aquela paz que nós queremos conquistar e não trazer o sofrimento. Agora, isso depende de renúncia? Claro que depende. Depende de muita coisa, muito trabalho interior, né, nosso. Então, aí, o que eles fazem? Negligenciam as tarefas, né? Revelam insegurança interior por falta de estudo, por falta de trabalho, por falta de prece, por falta de um objetivo mais firme, né? Trabalham com má vontade e deturpam a função mediúnica, muitas vezes, né? E aí, o que faz? Abraçam práticas estranhas ao pensamento doutrinário. Usam a mediunidade para interesse pessoal. Atendem a objetivos inferiores, dissociando o trabalho do intercâmbio do evangelho. Isso tudo atendendo lá atrás ao que nós falamos. Aqueles instintos do nosso passado e que muitas vezes nós não trabalhamos, né? Então, no livro Os Mensageiros, André Luiz nos traz, naquele capítulo 13, onde ele está ali no centro dos mensageiros, né? E que o Aniceto fala para ele, médios e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Raros triunfam porque quase todos estamos ligados a extenso pretéritos de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Então, veja bem, nós vemos aí também duas coisas, né? Além dessa mensagem que ele traz para nós, a gente vê que nós não reencarnamos, né, sem uma ferramenta adequada. Nós não reencarnamos sem um preparo. Nós somos preparados do plano espiritual para sermos médiuns, que faz parte daquele planejamento reencarnatório nosso, né? Antes de reencarnarmos, nós sabemos que a grande massa de espíritos, né? Ou seja, a não ser aqueles extremos, se a gente pensar numa curva de Gauss, né? Nós vamos ver que aqueles extremos, onde tem aqueles que têm uma reencarnação compulsória, que eles não têm como escolher, e temos também aqueles que já têm como eles mesmos planejarem sua reencarnação, que são os espíritos superiores. Mas tirando essas extremidades, né, essas pontas da curva de Gauss, vamos dizer, uns 5% daqui, 5%, 90% pode, pelo que a gente vê nas obras de André Luiz e Missionários da Luz, fala isso muito bem para nós, sobre o planejamento reencarnatório. Então, a gente vê que nós podemos planejar a nossa reencarnação.
Mas a gente não vem sem preparo e sem um auxílio, não. E aí a gente vê que no centro dos mensageiros nós somos preparados. E ele fala, quando os mensageiros, né, os que saem daqui, se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumento inútil. Então, sendo a mediunidade aqui na Terra, de modo geral, oportunidade de resgate e reabilitação, a deserção implica o não resgate de compromissos do passado. Quer dizer, é uma coisa que nós estamos deixando de fazer, né? E aí o Martins Peralva nos fala no livro Estudando a Mediunidade, que é um livro em que ele comenta o livro dos domínios da mediunidade de André Luiz, né? Ele fala, se desejamos sublimar as nossas faculdades mediúnicas, temos que nos educar, transformando o coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. Sem a noção, e aí vem André Luiz e nos fala nesse livro dos domínios da mediunidade, né, o qual Martins Peralva comenta no livro Estudando a Mediunidade. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então, ele nos dá toda essa indicação, né? O que nós temos que fazer. Amor, prática do bem, a estudar, né? E ter um esforço perseverante. Porque o próprio Evangelho nos fala, né? Quem perseverar se salvará. Ver sem compreender, ou ouvir sem discernir, pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar os sentimentos. É o que André Luiz nos fala no capítulo Mediunidade, do livro Missionários da Luz. Então, é preciso se eu tenho o dom mediúnico, é preciso que eu busque, se eu percebo que eu estou eclodindo a minha mediunidade, né? Ou seja, que a minha mediunidade está eclodindo, é preciso que eu compreenda aquilo que está acontecendo, porque, na verdade, o que acontece com o médium? Ele tem uma sensibilidade a mais, porque o perispírito dele é preparado, né? Ou seja, a nossa área, e isso se estende ao cérebro, a nossa área cerebral, neurologicamente, ela é preparada, uma vez que a mediunidade ela é orgânica, ela não é espiritual, ela é orgânica, né? Então, nós somos preparados, e aquilo fica, como diz, uma folga entre o corpo somático e o psicossomático. Aquela folga entre o corpo somático e o psicossomático nos propicia, né, a possibilidade de comunicarmos com o mundo espiritual, sermos mais sensíveis ao mundo espiritual. Então, essa sensibilidade traz para nós uma carga magnética muito maior. E é preciso compreender isso, o que está acontecendo conosco, né? Compreender, estudar, educar, se equilibrar mentalmente, porque, como André Luiz nos fala, a mente está na base de todos os fenômenos, né? E aí traz para nós, André Luiz traz para nós também no livro Evolução em Dois Mundos, que nós temos os biósforos, que são elementos no sangue que carregam, eles transportam da mente para o sangue e do sangue para a mente nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, olha só, isso é orgânico. O nosso pensamento, a nossa mente produz o pensamento que é transportado pelos fluidos, né? Esse fluido, então o nosso pensamento, por isso se fala, pensamento é material. Então, esse pensamento, ele é transportado organicamente por esses bióforos para o sangue. Então, aquela carga vibratória negativa ou positiva,
ela vai estar no nosso organismo. Por isso, o perispírito transporta, né? Ele transporta para o nosso corpo físico aquilo que o espírito pensa e o que o espírito sente. Então, veja bem, eu preciso que eu compreenda isso, né? Para que eu possa discernir, né? Discernir o que é que pode acontecer comigo caso eu não trabalhe isso. Isso é uma questão de gostar de si mesmo, de querer iluminar-se a si mesmo. Então, buscar e, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimento, para que essa carga mental leve para o nosso organismo alguma coisa de positivo, né? Então, não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da personalidade. Então, não tem como a gente exercer uma mediunidade com Jesus, né? Não tem como a gente se melhorar como pessoa, como personalidade, porque, na verdade, a nossa identidade ela está com o nosso passado, né? E no presente, ela está no nosso subconsciente. Ela está no nosso subconsciente. Mas a nossa personalidade, ela está no nosso consciente. Então, é preciso que nós aperfeiçoemos essa individualidade para refletir na personalidade, para que a minha personalidade, né, a minha individualidade, eu trabalhando aquele inconsciente meu, aqueles valores, aqueles automatismos que me trazem um comportamento inadequado, é preciso que eu trabalhe aquilo, né, para que eu possa melhorar. E aí ele fala, né, no Missionário da Luz, sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbação, multiplicando presas infelizes. Né? Foi o que nós falamos no início. Quer dizer, a nossa responsabilidade com essa comunicação do mundo invisível, ela é muito grande para nós mesmos e para o nosso entorno, para aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Né? Então, a sintonia que nós estabelecemos, né? O fato do meu corpo somático, entre o meu corpo somático e o meu corpo psicossomático, estar com possibilidade de comunicar com a espiritualidade, né? Isso não quer dizer nada. Eu posso me comunicar, mas como ele fala, comunicar com os interessados em perturbar também. Agora, se eu melhoro a minha sintonia, eu vou realmente me comunicar com quem pode me auxiliar, né? E com quem traz orientações e melhore a minha vibração. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Então, muita gente vai para a reunião mediúnica ou frequenta as casas espíritas, porque nós temos que lembrar, gente, que não é só o médium ostensivo que é médium. Todos nós somos médios. Todos nós. Todos nós temos a condição energética de nos sintonizar com o plano espiritual através da nossa aura, através do nosso perispírito, né? Nós emitimos, como André Luiz fala, nós temos, todo ser vivo tem um halo energético que lhe é próprio. No homem que tem o pensamento contínuo, esse halo energético ganha cor e vibração. E isso reflete pelo nosso corpo. Nós não podemos, muitas vezes, o médio às vezes vê, mas nós não temos condição de ver isso constantemente. Mas a nossa aura, ela muda de cor, né? Ela muda de intensidade de cor o tempo todo, dependendo do nosso pensamento e do nosso sentimento. Né? E isso aí nós somos vistos e examinados, ele fala, somos vistos e examinados pelos espíritos superiores, reconhecidos pelos afins. Então, nós temos o fenômeno, na verdade, né? O fenômeno por si só não é nada. Nós temos, muitas vezes as pessoas buscam as casas espíritas, né?
como eu falava antes, em busca do fenômeno, mas para resolver problemas pessoais. Agora, o tipo de problema pessoal mais voltado para o material, né? Agora, o tipo de problema pessoal que eu tenho que resolver são as minhas complicações íntimas. E isso eu só resolvo com estudo. Com o estudo, com a vigilância, com o trabalho, com a oração, né? Então, aí vem o livro dos médiuns e nos fala: quem quer que reflita compreende perfeitamente que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de existir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém não lhe constituem a base essencial. Kardec fala isso no capítulo 3º do livro dos médiuns, na primeira parte, do método, capítulo do método. Então, ele fala o seguinte, que as pessoas que ficam preocupadas, né, que têm a mediunidade, que ficam preocupadas, e todos nós que somos espíritos, toda a humanidade, todos nós somos médiuns, né, na faixa natural que nos é permitida, só que o médium ostensivo pode se comunicar com o mundo espiritual, e quem não é ostensivo apenas sintoniza, né? Mas a gente sabe da influência que os espíritos exercem na nossa vida, né? Então, veja bem, quer dizer, quando ele fala, quem quer que reflita, compreende perfeitamente que se poderia abstrair das manifestações, o que ele quer dizer é o seguinte: a base essencial da doutrina não é o fenômeno, não é a manifestação. O fenômeno já ficou, como diz, o fenômeno é a base da comunicação, mas não é a base da doutrina. A base da doutrina é o Evangelho. A base da doutrina são os ensinamentos que ela nos traz para a nossa evolução moral. Então, nós não temos que ficar atrás de fenômeno. Nós já sabemos, o fenômeno já foi comprovado para nós desde Pentecostes, que nós podemos nos comunicar com o mundo espiritual. Quando os apóstolos falaram em várias línguas, né? E aí, Emmanuel nos fala que iniciou-se aí a era da mediunidade, mas para as nossas edificações morais, para a nossa construção íntima, e não só para esse fenômeno. Os apóstolos eram médiuns. Paulo de Tarso, um excelente médium, todos eles médiuns. A gente não sabe, na história do Evangelho, de fenômenos que eles produziam. Pelo contrário, eles faziam o bem, né? Quando Pedro, Tiago e João assumiram a Casa do Caminho, nós vimos lá em Paulo Estevão, né, o trabalho que eles faziam ali. O que é isso? Mediunidade, exercício da mediunidade, prática da mediunidade, dedicação ao semelhante, né? Estudo. Então, veja bem, quer dizer, as manifestações, elas nos mostram que existe um plano espiritual. Kardec, através do livro dos médiuns, nos ensinou a nos comunicar, ele colocou para nós quais os escolhos que nós poderíamos ter ao nos comunicarmos com o mundo espiritual. E ele nos ensina no livro dos médiuns, exatamente, depois que no livro dos espíritos ele criou a escala espírita, né? Ele nos ensinou depois, escreveu o livro dos médiuns para nos ensinar como nos comunicar com esse plano espiritual. Como nos comunicar. Então, veja bem, isso aí, o fenômeno, o mecanismo da mediunidade, a gente já sabe, é único, é perispírito a perispírito. Agora, os espíritos não sabem tudo. Eles sabem tanto quanto nós, né? Aqueles, pelo menos os que estão aqui na crosta, os que estão na Terra, eles sabem tanto, são tão imperfeitos quanto nós. Nós não precisamos ficar consultando, nós temos que buscar uma sintonia que nos aproxime dos espíritos superiores. Isso não se faz com fenômeno, isso faz com modificação de valores, modificação de sentimentos, de comportamento, né? Então, as manifestações, elas corroboram, elas confirmam que existe um plano espiritual, existe vida além da morte, e que existe uma vida futura para nós, né? Ela nos mostra que o nosso perispírito garante a nossa individualidade para que a gente continue vivendo nos outros planos e voltando à Terra. Mas não é a base essencial da doutrina. A base essencial da doutrina
A doutrina é a chave que abre para nós a compreensão do Evangelho e facilita o nosso exercício do Evangelho, a aplicação do Evangelho na nossa vida, né? Então, a paixão do fenômeno, o médium que vai exercer a mediunidade com Jesus, ele não pode viver em função de fenômeno. Ele tem que utilizar o fenômeno para que ele possa se desenvolver a si mesmo. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool, que embriaga e aniquila os centros da vida física. Querer todo dia conversar com os espíritos, ouvir a voz dos espíritos. Quando Kardec codificou a doutrina, a primeira descoberta, a primeira conclusão dele, ele fala nisso do que é o espiritismo e fala no livro dos espíritos. Os espíritos são senão as almas dos homens, só que desvestidos do corpo físico, né? Então, veja bem, médios para fenômenos surgem de toda parte e de todas as posições. Médiuns para a edificação do aprimoramento e da felicidade entre as criaturas são apenas aqueles que se fazem autênticos servidores da humanidade. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Emmanuel nos fala isso no livro O Consolador, que até eu me esqueci de colocar aqui, o livro é referência. Ele coloca isso, acho que na questão 387, por aí, no livro O Consolador, né? Então, o médium, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar muito. Estudar, compreender, né? Estudar leis morais, modificar seus valores, né? E aí André Luiz nos fala: em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos. Os espíritos não vão fazer por nós o que nós não fazemos. O que é competência nossa, o que é trabalho íntimo nosso, os espíritos não vão fazer por nós. Eles nos auxiliam. Por isso, quando eu citei aqui André Luiz, quando ele fala a respeito dessa carapaça magnética, couraça vibratória que nós temos, que nos possibilita sintonizar com o plano espiritual, né? A gente lembra que ele fala também, nós somos vistos e examinados pelos espíritos superiores. Mas aí eles deixam, através dos espíritos mais imperfeitos, né, que nós conseguimos sintonizar, eles nos enviam todas as providências que nós necessitamos para a nossa evolução. Por isso muita gente fala assim, por que a espiritualidade deixa a gente ser obsediado? Porque nós precisamos. A espiritualidade deixa porque muitas vezes o obsessor é que vai ser o nosso maior amigo, que vai trazer para nós, despertar em nós aquela necessidade de mudança. Então é por isso. Então nós é que temos que buscar, né, um intercâmbio, aprender a subir até eles. Nós é que temos que subir até eles, e não eles descer até nós. Quando eles descem, é com alguma providência. É com alguma providência para nos estimular. Por isso a dor é nosso elemento de evolução, né? Nós precisamos dela. Muitas vezes é só através dela que nós evoluímos. O médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as verdades, as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus, né? Então, é preciso que nós disciplinemos as nossas emoções, equilibremos as nossas emoções, né? Quando Jesus falou nas bem-aventuranças, a segunda bem-aventurança, ele falou, bem-aventurados os que choram, né? Mas ele falou também, depois ele falou, bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Aqueles que têm as emoções equilibradas, né? Então, veja bem, bom, e aí, se nós tivermos equilíbrio nas emoções, o que nós vamos ter? Bondade, porque nós vamos compreender o outro. Nós vamos ter discrição, né? Não invadir o espaço do outro, respeitar o ponto de vista do outro, lembrar que o outro é um indivíduo. Discernimento nas nossas ações, ter discernimento em tudo que nós fazemos, nas nossas escolhas, né? Nós não estaremos tão desequilibrados mais e com a competência devida para fazer melhores escolhas, a discernir melhor as coisas, né? Ou ter perseverança e exercitar o sacrifício, a renúncia. É preciso, João já nos falava, é preciso que eu diminua para que ele cresça em mim, para eu dar espaço ao Cristo dentro de mim, para dar espaço a Jesus dentro de mim, é preciso que eu renuncie àqueles hábitos, àqueles desejos, àqueles vícios, é preciso que eu aprenda a renunciar. Mas isso é para santo? Não, não é para santo, não. Eu posso, por exemplo, se eu tenho um compromisso, eu abuso do horário, eu chego sempre atrasado, por que eu não posso chegar na hora e respeitar o horário do outro? Né? Por que eu não posso ficar calado de vez em quando num conflito familiar ou em qualquer conflito? Por que eu não posso agir para o bem com uma pessoa? Eu não preciso ser santo para isso. São nas pequenas coisas. Paulo nos fala no livro, acho que é Pão Nosso, O Caminho, Verdade e Vida, não sei, no capítulo Coisas Mínimas. Nós queremos ser santos de uma hora para outra. Mas nós não vamos conseguir, porque nós não sabemos fazer nem as coisas mínimas ainda. É preciso que a gente aprenda a fazer as coisas mínimas, para que a gente possa conseguir fazer as coisas maiores, né? Então, é isso que Jesus quer de nós. O objetivo da mediunidade é esse. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Ah, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil. Em casa eu posso exercitar isso. Com os amigos eu posso exercitar isso. No trânsito eu posso exercitar isso. No trabalho eu posso exercitar isso. No meu relacionamento, no dia a dia com o vizinho, eu posso exercitar isso. Não é sair por aí fazendo proselitismo. Não é sair por aí fazendo proselitismo. A doutrina nos fala que proselitismo não adianta. Por quê? Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, acho que versículo 26, 27, por aí, ele fala assim que, depois da multiplicação dos pães, ele saiu andando, ele saiu, ele foi para o monte, né? Agradecer ao Pai aquilo que ele teve a possibilidade de fazer, e foi para outro lugar. A multidão foi atrás. E quando ele chegou lá, né? Ele chegou antes da multidão, a multidão chegou atrás dele. E eles perguntaram, mas como que o senhor chegou? Aliás, quando o senhor chegou aqui? Aí ele fala, vocês vieram até mim não pelos sinais que vocês viram, ou seja, pela multiplicação dos pães, aquela multidão que estava lá, né? Não pelos sinais que vocês viram, mas pelo pão que eu dei para vocês em termos espirituais, né? Ou seja, pelo que eu não sei a citação muito correta aqui, mas é mais ou menos isso que ele fala. Ou seja, porque eles viram que Jesus poderia dar para eles aquilo que poderia curar as suas enfermidades íntimas, né? Tudo aquilo que eles necessitavam. Então, é isso, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Quando a gente percebe que o Cristo vai nos auxiliar nisso tudo, né? Aí o que acontece? Jesus espera pela formação de mensageiros humanos
capaz de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. É isso que ele espera de nós. E cada um, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá ele fala, Kardec fala, que cada um de nós que reencarna é responsável por melhorar o mundo em seu entorno. Que nós recebemos a reencarnação é para isso. E principalmente o médium. Principalmente o médium ostensivo. Então, ele precisa de auxiliar a uma melhor formação, um mundo melhor de cada um de nós. E lembrar que o mediunismo, ou seja, a prática da mediunidade sem evangelho, é fenômeno sem amor. A prática da mediunidade, né, sem doutrina, é fenômeno sem esclarecimento, porque a doutrina veio para nos ensinar a seguir o evangelho, aplicar o evangelho nas nossas vidas. A prática da mediunidade, com espiritismo, né, e sem evangelho, com evangelho e sem espiritismo, é realização incompleta. Agora, o mediunismo com evangelho e com espiritismo é penhor de vitória espiritual, valorização dos talentos divinos. Né? E aí a gente lembra a parábola dos talentos, quando Jesus deu quando o Senhor, o administrador, deu os mesmos talentos para as pessoas, e cada um enterrou, outro multiplicou, né? Ou seja, o que enterrou ficou sem os talentos, porque Jesus não vai dar, ele vai ter que buscar por ele mesmo, né? O seu trabalho íntimo. Então, a mediunidade com Jesus é, antes de tudo, saber aproveitar a oportunidade de servir. Né? E aí, Emmanuel nos fala no Livro dos Médiuns: se acompanhas os bons espíritos, que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sobre a glória da luz. Desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. É a lei do retorno. Isso aí é uma lei física descoberta por Isaac Newton, é lei da física. Né? O que nós fizermos retornará para nós. E aí a gente lembra, né, de Paulo aos Hebreus. A gente termina a nossa fala lembrando que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, é preciso que nós deixemos todo o embaraço e o pecado. Né? É o caso de lembrar Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas esse discernimento nós só vamos alcançar com o estudo, né? E com a renúncia. Aprendendo a renunciar, porque ele fala também, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei levar. Ele fala, parece que em Romanos, né? Eu não me deixarei levar por essas coisas. Então, olha só, são 2 passos que nós temos que levar na nossa vida, né? São 2 passos a seguir aí, um acima do outro. Quando eu entendo que que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu sei que eu já estou tendo um discernimento. Mas quando eu falo assim, e eu não me deixarei levar por essas coisas que não me convêm, quando eu falo isso, eu já dei um passo a mais na minha vida. Né? Então, eu estou deixando todo o embaraço e o pecado. Porque ele falava, não faço o que não quero e não faço o que quero, porque o pecado mora em mim. Quando eu consigo tirar
essas complicações, né? Que o pecado é exatamente essas complicações, que os nossos erros, os nossos enganos, são exatamente essas complicações que nós temos que nos faz agir dessa forma. Então, quando nós conseguimos tirar isso tudo de nós, né? Ou pelo menos uma parte, que seja uma pequena parte, mas que eu estou fazendo o meu esforço, eu estou exercendo a mediunidade com Jesus, estou buscando essa luz imperecível que eu preciso dentro de mim. Né? Eu espero ter ajudado, né? E espero ter contribuído em alguma coisa para vocês, tá bom? Porque as falas não são minhas, são dos Espíritos. Eles que trazem para nós todos esses ensinamentos, né? Ô, Deodata, nós que agradecemos pelo carinho, pelo compromisso que você teve nesse dia de trazer essas informações. E conforme nós já havíamos falado lá no início, nós vamos pegar aqui alguns minutinhos para trazer algumas considerações. Quem tiver interesse também de trazer alguma situação, só apertar aí, levantar a mãozinha. E, ô, dona Sônia, pode... Tá ok, pode... Eu gostaria muito de agradecer a Deodata pelo carinho, pela simpatia, com que ela trouxe para nós um tema tão importante para as nossas vidas. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu, amiga? Que assim seja, para que os Espíritos possam nos auxiliar todos, né? Tá? Né? Podem ficar à vontade, porque eu acho assim, muitas vezes as dúvidas não são nossas, mas são daqueles que estão perto de nós, querendo resolver as dúvidas. E eu acho que toda dúvida, por mais que a gente fale assim, isso é bobeira eu perguntar. Não, não é. Toda dúvida é importante e deve ser valorizada. Então, podem perguntar à vontade, tá bom? Olha, Wagner, o negócio é o seguinte, a espiritualidade, Kardec fala para nós o seguinte, as reuniões mediúnicas, elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. As casas espíritas, normalmente, elas trabalham, né, no sentido de ter uma reunião mediúnica séria, né? Mas a pessoa pode ser uma pessoa de bem, uma pessoa séria, mas não ser esclarecido. Então, na verdade, o que Kardec fala, quando ele fala, as reuniões podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas, na verdade, as reuniões mediúnicas devem ser instrutivas. Porque ela é instrutiva, ela abrange a reunião séria e esclarecedora. Ele fala que lá nós podemos estudar os fatos, né? Eu falei até ontem sobre isso no estudo da União. Então, veja bem, não quer dizer que aquela irmã, se ela não tivesse aquela reunião, ela seria desamparada. De forma nenhuma. Ela não seria desamparada pela espiritualidade. Porque a gente sabe que quem faz o trabalho todo é a espiritualidade, não somos nós. A reunião mediúnica, a gente tem que inverter um pouco o conhecimento sobre a reunião mediúnica. A reunião mediúnica, ela funciona, às vezes, mais para o encarnado do que para o desencarnado. Porque o desencarnado, a espiritualidade, ela tem como atendê-lo no plano espiritual. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o capítulo 17 do livro Missionários da Luz. Tá? Então, ela tem como atender a tudo isso, né? Buscar até o nosso fluido animalizado para auxiliar esses espíritos. Agora, quando nós frequentamos as reuniões mediúnicas, né? É o que Kardec fala. Essas reuniões, elas podem ser de grande importância para os encarnados, porque nós vamos aprender, como você falou aí, olha, desenvolver a empatia, né? É muito importante que nós tenhamos empatia com o outro. Sem empatia, não tem como a gente se desvestir do orgulho e do egoísmo. Não tem como.
Então, muitas vezes, a gente aprende isso sim, na reunião mediúnica, com o sofrimento, vendo o sofrimento do outro, né? Mas nós temos muito sofrimento à nossa volta, que às vezes nós não somos sensíveis a eles. Nós temos que desenvolver isso para nós, veja bem, é para a nossa, como diz André Luiz, Emmanuel fala isso no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. O futuro é a era do espírito. Né? O futuro é a era do espírito. Nós, e André Luiz fala isso na Evolução em Dois Mundos, nós vamos ter uma época que nós não vamos precisar desse desenvolvimento mediúnico. E nós não precisamos do desenvolvimento mediúnico se nós buscarmos, através do estudo e do trabalho com o outro, né, desenvolver em nós aquelas aptidões que eu preciso. Que eu preciso conquistar em mim. Porque nós só vamos, muitas vezes, por uma mesa mediúnica, porque nós não temos equilíbrio das nossas emoções, e porque eu não trabalho isso de acordo com o que o Evangelho fala. O que o Emmanuel fala para nós e André Luiz, os dois, no livro Estude Vivo, que é dos dois, é ditado pelos dois, quando tem médios iniciantes. Ele fala que eles têm a maior preocupação com os médios iniciantes, exatamente por isso, que eles se deixam levar pelos fenômenos e não se evangeliza. Quer dizer, os médios iniciantes, a primeira coisa que eles têm que fazer é se evangelizar, porque aí eles não vão se deixar levar pela fascinação, né? Por todas aquelas dificuldades que eles têm. Mas o que acontece? Muitas vezes a mediunidade vira palco. Mediunidade não é palco. Então, assim, as reuniões mediúnicas, sim, elas são instrutivas para nós, você falou muito bem. Quer dizer, elas podem desenvolver em nós empatia, não só empatia, generosidade, renúncia. Nós aprendemos muito com o sofrimento dos espíritos. Com o sofrimento dos espíritos. Porque muitas vezes nós nos recusamos. A gente é mais atraído pelo fenômeno e aprende por causa do fenômeno. Né? Mas se eu observar a minha volta, eu tenho isso tudo. Porque espiritualmente, a espiritualidade tem como auxiliar esses espíritos. Agora, nós podemos aprender com ele? Claro que podemos. A reunião mediúnica, por isso, ela tem que ser uma fonte de aprendizado. Mas o médium ele tem que ir com essa disposição para a reunião, de aprender. Né? Como você falou muito bem. Quer dizer, muitas vezes a gente não vai com essa disposição de aprender para a reunião. A gente vai por curiosidade com o fenômeno. E a reunião mediúnica, ela não é para isso. Ela não é para fortalecer fenômeno, não. É para que o fenômeno seja estudado, compreendido. E, com isso, a gente trabalhar na gente, saber que existe esse mecanismo, que existe esse mundo espiritual e que existe tanto sofrimento lá quanto aqui. E que a nossa vida futura vai ser o que nós fizermos dela aqui. É para isso que existe a reunião mediúnica. Né? Então, assim, não é para curiosidade, não é para responder coisa de interesse pessoal, não. Ah, mas os espíritos vão me ajudar, eu vou sair melhor dali. Vai, porque você melhorou sua sintonia ali. Se você continuar melhorando ela cá fora, você vai ficar melhor também. É porque aqui fora a gente sai daquela corrente vibratória da casa espírita e a gente continua mesmo cá fora. E é isso que não pode. Nós precisamos de começar... O ensinamento que a gente recebe na casa espírita, nós precisamos de continuar aplicando ele nas nossas vidas, porque senão a gente não sai do lugar. Nós temos um amigo, você desculpa, estou estendendo um pouquinho, mas você tocou num ponto muito importante. Nós tínhamos um amigo, você deve ter conhecido, o seu Oswaldo Abreu. Sim. Né? O seu Oswaldo foi um dos fundadores lá do nosso grupo, o Grupo Espírita Emmanuel. Então, assim, irmão do seu Honório Abreu, né? E ele falava para nós, olha, muitas vezes as pessoas vêm para a casa espírita obsediadas, né? O obsessor fica lá fora porque por causa da corrente vibratória, para que os espíritos não perturbem, esses espíritos não perturbem a reunião, eles ficam lá fora que a corrente vibratória não deixa eles entrarem. A pessoa entra, começa a ver os ensinamentos ali da reunião, gosta daquilo, né? Sintoniza com aquilo e começa a se melhorar. E ele começa a ficar
o obsessor que acompanha fica, olha, por que essa pessoa está melhorando? E vê que aquilo ali está trazendo para ele também um bem-estar. E aí é permitido que ele entre. E ele entra, às vezes, na reunião com ela, com a pessoa, né? E às vezes continua recebendo aqueles ensinamentos ali, e ele muda o seu comportamento. E desvincula dessa pessoa. Mas a pessoa, muitas vezes, continua com o mesmo comportamento. Não muda. Não muda. E aí o que acontece? O obsessor vai embora e ela sintoniza com o outro. Você entendeu? Então, assim, nós temos que lembrar que nós vamos ali para nos melhorar. Se eu não começar a aplicar aquilo que eu aprendo, não adianta nada, nem eu ir em centro espírita, nem eu ir em reunião mediúnica. Não adianta. Entendeu? Isso aí, Delda. Tem uma pergunta aqui de Carol. Ela diz assim no chat: a mediunidade ostensiva pode ser desenvolvida mais tarde na pessoa adulta ou a pessoa já nasce com ela? Não, a mediunidade ela é orgânica. Ela não é espiritual, ela é física. Né? Como eu expliquei antes, a mediunidade, a faculdade mediúnica, a mediunidade em si, né? Ela vem porque entre o perispírito e o corpo físico existe tipo uma folga, é um elo menos denso, como diz André Luiz. Quem quiser saber sobre isso, lê o capítulo 17 da primeira parte do Evolução em Dois Mundos. André Luiz explica isso lá. Ele fica como se fosse uma folga assim, entre o perispírito e o corpo somático. Tem até um amigo nosso que fala que o médium é aquele que não acabou de desencarnar. Aliás, que não acabou de encarnar, né? Porque ele começa a. Aquilo ele não colou tudo ainda. Então, através daquilo ali, no cérebro da pessoa, né, entre o perispírito e o corpo físico, né, o cérebro dela, neurologicamente, é adaptado para, para ver e comunicar com o mundo invisível. Né? Ver nem sempre, mas se comunicar, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, seja pelo que for, né, ela consegue se comunicar com o mundo espiritual. Então, mediunidade é orgânica. A gente nasce com aquilo. Tá? Agora, o fato da pessoa desenvolver ou não, quando ela sente a mediunidade, a eclosão da mediunidade, ela deve desenvolver, a não ser na criança, porque a criança, neurologicamente, ela não tem condições neurológicas de ter uma sobreexcitação de um transe, né? De se comunicar com os espíritos, porque a criança ela deve ser evangelizada. Porque muitas vezes essas comunicações, como ela ainda até os 7 anos não acabou de reencarnar, ela está terminando a sua reencarnação, né? Então, até ela completar a sua reencarnação, é mais fácil para ela ir no plano espiritual e voltar. Então, muitas vezes ela tem o amiguinho de infância, o amiguinho dela invisível, né? Que ela conversa, muitas vezes é espírito mesmo que ela está conversando. Mas isso aí ela pode ser evangelizada, porque se tem algum espírito que perturba, né, o evangelho vai auxiliar nisso e vai auxiliar também a família. Né? A não ser na criança, mas e no jovem até certa idade também, que o jovem também precisa de evangelho, né? Mas no adulto, claro, eu posso desenvolver a mediunidade no adulto. Agora, tendo a mediunidade, eu tenho que tratar com o evangelho. Isso aí não tenha dúvida. Porque senão eu vou eu vou sendo perturbado por aqueles que... Porque o Eliseu Rigonati, ele fala o seguinte, no livro Mediunidade Sem Lágrima. Quando, por ocasião da eclosão da mediunidade, vai saindo de nós, é como se saísse uma luz diferente, assim, quando aparece a eclosão da mediunidade. Né? Como se estivesse saindo uma luz do nosso corpo, né? Ou seja,
aquela carga magnética ela vai aumentando, né? E aquilo ali chama a atenção dos espíritos, principalmente dos espíritos sofredores. E esses espíritos, eles vão ficando junto de nós, ele fala assim, eles ficam junto de nós até que nós indiquemos um caminho para eles melhorarem. Então, se eles estão sintonizados, por isso a pessoa às vezes tem dor de estômago, tem irritabilidade, tem insônia, tem uma série de coisas, né? Tem doenças psicossomáticas. Então, que muitas vezes a medicina não comprova, mas ela continua sentindo aquilo. É a aproximação desses espíritos, porque a mediunidade dela se tornou muito ostensiva, se tornou essa carga magnética, a espiritualidade achou que naquela hora era a hora daquilo aumentar, né? Ou seja, aparecer, vamos dizer assim. Aparecer. No jovem e na criança, é bom tratar com o evangelho, né? Na criança não tem dúvida, e no jovem também, né? Mas, assim, no adulto, vamos dizer assim, né? Qual que é o meio que eles buscam de... ele fica assim até que nós indiquemos para ele um meio. Qual é o meio? É exatamente o evangelho e a doutrina. Então, por isso é que a gente tem que colocar o médium para estudar primeiro, para depois ele ir para uma reunião mediúnica. Porque é o estudo que vai auxiliar na sua mudança, e não a reunião mediúnica. Porque senão ele vai continuar, pelo contrário, ele vai virar um foco de obsessão, né? Mas é preciso que se busque o estudo. Os cursos, as reuniões públicas, é oração, vigilância e trabalho, não tem dúvida. É o tripé que Emmanuel fala com o Chico, quando o Chico perguntou o que eu tenho que fazer para evoluir. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu não acredito que Emmanuel que só repetir disciplina, disciplina, disciplina para Emmanuel, para o Chico, né? Eu acho que o que ele quis falar, a primeira disciplina, estudo. Estudo, né? Estudo e trabalho, estudo, depois vigilância, né? Aprender a aplicar aquele estudo e trabalho no bem. São as três disciplinas que ele fala, é exatamente isso. Estudo, prece e vigilância e trabalho do bem. Então, se nós fizermos isso, nós vamos amenizando. Tem gente que começa com esses sintomas, às vezes nem precisa de ir para a reunião mediúnica. Ele continua ali sem precisar de ir para uma reunião mediúnica. Certo? Isso aí. Gente, então, agradecer, Deodata, a sua participação. Nós colocamos aí a programação da nossa próxima reunião do dia 24 de maio, e aí na realidade, a data aqui é dia 22, tá, gente? Seria o próximo domingo, é o dia 22 de maio. Nós vamos trabalhar com o tema reuniões mediúnicas sérias, né, com o Valdemar, que é o próximo domingo, dia 22. Agora que eu percebi que tá 24 aí. Mas fica aí o convite. Queria agradecer a Deodata pelo carinho. Muito obrigado, viu, Deodata? Eu que agradeço, Wagner, o convite, o carinho de vocês, né? E acredito que na próxima você vai participar com a gente novamente. Não, se Deus quiser, a gente tem disponibilidade, eu tenho o maior prazer de participar com vocês, tá bom? Não tem problema, não. É só você me falar com antecedência, porque né? Dessa vez foi bom o tempo, porque para a gente se preparar, às vezes a gente tem outro compromisso também, mas é bom você me falar com antecedência, mas não tem problema, não. Quando vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom?